No capítulo 9, acho que é bom colocar já para tu ir te deparando com essa tríplice, esses 3 capítulos. No capítulo 9, Paulo vai falar do fracasso de Israel. Vai falar como Israel fracassou no tempo passado. Como que Israel não conseguiu cumprir a lei, como que ele se tornou condenado por tudo aquilo que ele não conseguiu, por mais que houvesse esforço. Então, a gente vai falar desse fracasso de Israel no passado, no capítulo 9. No capítulo 10, a gente vai falar da culpa de Israel. Então, o capítulo 10, nós vamos tratar sobre a culpa de Israel, agora ligado no presente. Então, se o fracasso de Israel se reporta ao passado, nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, a culpa do povo de Israel, no capítulo 10, ele fala do tempo presente. E no capítulo 11, que fecha essa tríplice do nosso estudo, ele vai falar dos desígnios eternos de Deus, também no povo de Israel. Então, se a gente pudesse colocar, se tu pudesse colocar aí uma palavra para cada capítulo desses aí, para a gente poder ter mais ou menos na nossa mente, né, o que a gente vai estudar. No capítulo 9, a palavra seria eleição. Nós vamos falar a respeito da eleição do povo de Deus. Já no capítulo 10, a gente vai abordar a rejeição. Como que foi a rejeição da parte de Deus, do povo de Israel, quando ele se encontra culpado no presente. E no capítulo 11, a gente vai falar de restauração, que é onde entra os desígnios do Senhor e é onde a gente vai perceber a vontade de Deus na eternidade. Então, há uma restauração. Capítulo 9 é a eleição, capítulo 10 é a rejeição e no capítulo 11 é a restauração. Amém? Então, graças a Deus, a gente te louva, Senhor, mesmo pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu te agradeço muito, Senhor, pela perseverança que tu tem dado para nós, pela vontade mesmo, Pai, que vai muito acima da nossa vontade humana de estarmos aqui, aonde a centralidade, Senhor, do nosso estudo, da nossa etapa, é o teu Filho Cristo na vida de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos iluminação, Senhor, no nosso entendimento, te pedimos uma renovação aqui nas nossas forças físicas, tudo que nós vivemos nesse dia, tudo que nós enfrentamos nesse dia, que tu possa trazer ânimo nessa noite, nesse tempo que nós estaremos juntos aqui, para que nós possamos absorver, Senhor, a partir da iluminação do nosso entendimento, tudo aquilo que tu quer ministrar no nosso coração. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, nosso irmão, que se dedicou até o final para nos deixar a tua revelação. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada um de nós. Também te louvamos, Pai, e quero colocar diante de ti a irmã de uma colega da Alice, ali na Border, a irmã da Simone. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa moça que está ali em estado terminal, uma moça que é uma mulher jovem e que está passando por uma situação muito difícil, Senhor, onde os médicos mesmos já decretaram uma impossibilidade de cura, mas nós confiamos em Ti, porque Tu és o Deus do impossível. Pai, nós oramos, Pai, pela vida dessa mulher, para que o propósito do Senhor se cumpra na vida dela. Tu tens propósitos na vida dela. E também vai trazendo um bálsamo de consolo na família, na Simone, em todos os familiares envolvidos nesse drama desse momento. Esse momento tão difícil, Pai. Levanta ali a vida da Alice, Senhor, como um abraço, como um acolhimento, como um conforto, a vida da Renata, a vida do Lipe, a vida do Alexandre, todos os irmãos que estão ali servindo ao Senhor naquele lugar, que eles possam ser os condutores das tuas virtudes, Pai, na vida dessa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Então, vamos fazer a leitura aqui do nosso capítulo 9, a partir do versículo 1 do livro de Romanos. Vamos ler com bastante atenção, é um capítulo que ele não é tão abreviado, né? São 33 versículos, mas nós vamos acompanhar essa leitura aqui com atenção e com graça de Deus também sobre essa exposição. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo está falando. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo. Por amor, aí coloca, faz uma sublinhação aí, uma marcação nesse separado de Cristo. Por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por ser descendência de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz Oséias: chamei meu povo ao que não chamei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo,
Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Presta atenção nessa palavra também. Remanescente. O remanescente será salvo. Teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra, se não fosse esse remanescente deixado, né? Versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que nela crer não será confundido. Amém. Graças a Deus. Muito bom, irmãos. Então, é muito interessante porque Paulo, ele finaliza o capítulo 8 em glória. O capítulo 8 é um capítulo glorioso, um capítulo de muita esperança. É um capítulo que a gente finaliza aquele capítulo com a convicção, com a certeza, com uma alegria, com um regozijo, com um entusiasmo muito grande, que nada pode nos separar. Mas ele começa o capítulo 9, parece que numa decadência terrível, parece que ele começa no fundo do poço. Quem sabe esse aqui é o momento mais degradante de Paulo, que é o que igualmente nós vimos no capítulo 6, quando ele diz: eu quero fazer, eu não faço, aquilo que não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Então, ele termina o capítulo 7 também numa decadência emocional. Vem o capítulo 8 e ele renasce, e ele ressuscita, e agora começa o capítulo 9, ele trazendo agora uma narrativa que é muito triste e preocupante. Porque ele diz: olha, eu tenho uma tristeza contínua no meu coração. Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles imputam para essa dor contínua do coração de Paulo o espinho na carne de 1 Coríntios 12, de 2 Coríntios 12. Eles imputam esse espinho na carne, que seria isso, né? E eu também acabo compactuando dessa ideia, porque é muito doloroso ver Paulo falando, né? Poxa, como é que os meus irmãos, como é que esses irmãos israelitas, como é que os judeus, que a promessa era justamente para eles, foi dada primeiro para eles, como que eles não compreendem, como que eles não recebem o Messias que foi pré-anunciado em todo o Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei, toda a lei anuncia o Messias, anuncia o Cristo, anuncia o ungido. Como que eles não entendem, como que eles não reconhecem, como que eles não recebem? Mas João diz que Jesus veio para os seus, os judeus, mas eles não o receberam. Então, isso é uma dor muito grande, é um paradigma no coração de Paulo. A ponto de ele dizer: mas o Messias era para eles, as promessas eram para ele, os patriarcas eram para eles. Então, aqui começa o capítulo 9 numa incompreensão total, e um confronto contra qualquer lógica. Mas, em seguida, ele começa a explicar isso. Porque eu entendo, irmãos, que Paulo, ele se coloca ele mesmo no lugar da incompreensão.
porque ele se vê como Saulo, aquele que também não compreendia, aquele que também não só não recebia, como perseguia os cristãos. Então, ele se coloca nessa posição porque ele sabe o que os irmãos estão pensando, ele sabe o que os irmãos estão sentindo. Por isso que, nesse momento aqui, eu creio que Paulo também, ele está se compadecendo aqui daqueles irmãos que estão criticando tanto ele. Porque ele consegue compreender por aquilo que ele mesmo sentiu, pelas convicções que ele tinha, até ele ser encontrado pelas promessas, ele ser encontrado por Jesus no caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Se tu quiser anotar isso, pode anotar, para tu poder estudar essa conversão de Saulo para Paulo, que é muito linda. Até aquele momento ele estava também vivendo uma vida de perseguidor, como aquele que não recebe, como aquele que não compreende. Só que o olhar dele foi iluminado pela fé. E aí vem essa declaração da salvação, da justificação, da santificação pela graça de Deus, pela soberana vontade de Deus, que alcança aqueles que ele quer alcançar. E aí ele começa a fazer uma descrição lá da promessa a partir de Abraão, para dizer quem são os filhos de Abraão. Então ele diz que tem uma Israel dentro de Israel. Então escreve isso. Ele fala que tem uma Israel dentro de Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma Israel carnal e uma Israel espiritual. E ele começa falando de Abraão, que é aquele que recebe a promessa em primeira mão. Mas essas promessas, elas são cridas por Abraão pela fé. Lembra que Abraão era um homem pagão, era um homem que vem de Ur, e Deus começa a iluminar o entendimento dele, começa a se apresentar para ele, ele começa a crer. E a partir do que ele creu, isso foi imputado como justiça. Por isso que ele foi justificado. Lembram lá do capítulo 4? Ele começou a obedecer lá as promessas já a partir da circuncisão. E por isso que nós somos todos filhos de Abraão. Só que ele diz, nem todos filhos de Abraão, no sangue, na etnia, são, de fato, os filhos da fé que foi depositada em Abraão. Porque tem uma construção do povo hebreu, a partir do Egito, que é uma construção quantitativa consanguínea, que é uma etnia que aparece. Então, os judeus, eles são parte de uma etnia. Então, essa é a parte carnal. Então, ele fala que a promessa estava sobre Isaac. E quando ele fala que a promessa estava sobre Isaac, ele está se referindo que a promessa não estava sobre Ismael, que não era filho de Abraão com Sara, mas era filho de Abraão com Agar, que era a escrava de Sara, uma concubina. E Deus tinha dado uma promessa para Abraão e para Sara, aquilo demorava para se cumprir, e eles fizeram ali um planejamento humano carnal para que ele coabitasse com Agar e ele tivesse um filho. E esse não era o filho da promessa, apesar de ser da etnia de Abraão. Também é um povo, ele também é uma nação, que são os ismaelitas. Havia uma nação nascendo a partir de Abraão, mas que não era filho de Sara, e a promessa era que de Sara viria a descendência. Agora, quando a gente fala de Abraão, de Isaac e de Ismael,
Isso pode ficar um pouco claro, né? Pô, é claro, era da carne aquilo ali, porque imagina, aquilo foi uma precipitação, foi um, um conchavo ali de Sara e de Abraão, que está na cara que aquilo é humano. Então, não poderia aquilo ser da promessa, tinha que ser Isaac mesmo. Mas aí Paulo vai mais adiante para explicar isso. Paulo vai agora em Rebeca, que é a esposa de Isaac, que também era estéril e que levou 25 anos para conceber e concebe gêmeos no seu ventre. A saber, Esaú e Jacó. E esses filhos no ventre, quando eles começam a desenvolver no ventre, desde o ventre eles começam a brigar. Isso se percebe na gestação de Rebeca, se percebe aquelas crianças, aqueles bebês brigando já no ventre. E aí Deus diz que, olha, aí tem duas nações que vão se opor entre si. E aqui é um componente chave para a gente entender esses filhos espirituais de Abraão. Abraão tem filhos espirituais e filhos carnais, os filhos da fé, dentre os quais nós estamos estabelecidos também. Então, quando Deus fala, olha, tem duas nações aí dentro, que de Esaú seria Edom, né? E Jacó seria Israel. E o menor vai ser maior do que o maior. O maior vai servir o menor. Aqui há o ilógico, porque o primogênito era o abençoado. O primogênito, isso a partir do próprio Deus, tinha estabelecido que a bênção estava na primogenitura. Então, quando isso muda, aqui já há um tremor, um estremecimento naquilo que é lógico. Porque se nós olhássemos pelo aparente, nós diríamos, não, quem é filho da promessa é o Esaú, não só por ele ser o primogênito, mas se nós analisarmos o caráter dele, moral, não tem nem comparação. Porque Jacó é um mentiroso, Jacó é um enganador, Jacó é um falsário, um farsante. Então, aqui Deus começa a atrair para ele, a partir da soberania dele, da vontade absoluta e inegociável, o curso da humanidade na Terra. Isso aqui é muito bonito, irmãos. É bom vocês escreverem isso. Então, a coisa, né, é essa coisa carnal, né? Essa questão carnal e a questão da justiça pelo Espírito, a partir da soberana vontade de Deus. Então, como que isso não é contado? Pela etnia. Então, escreve aí, não é contado pela etnia. Não é contado pela consanguinidade. A consanguinidade é a questão carnal, é a questão aparente. Não é. Os filhos da promessa, eles não são reconhecidos pela etnia, pela aparência. Eles são reconhecidos pela fé de Abraão. Qual é a fé de Abraão? É crer contra a esperança. É crer naquilo que Deus falou. É levar o próprio filho dele, o filho da promessa, Isaac, no capítulo 22, as últimas consequências da morte, a ele ser entregue como sacrifício. Essa é a fé de Abraão. Esses são contados como os filhos espirituais de Abraão. E não aqueles da sua descendência consanguínea. E isso é importante a gente entender, queridos, porque a gente precisa entender quem são os filhos dessa promessa.
E a gente tende até hoje a se equivocar pela aparência. E não é pela aparência. É pela capacidade de sacrifício. Pela capacidade de entrega. Pela capacidade de morte espontânea. Pela capacidade de entrega voluntária da sua própria vida. Esses são contados como os filhos de Abraão, porque essa é a fé de Abraão. E agora nasce esses dois meninos, Esaú e Jacó. E Jacó é contado como o descendente da promessa. Então, se a gente percebe que não é pela etnia, também outra coisa que a gente percebe que não é pelo mérito. Então, escreve aí, não é pelo mérito, não é meritório, não tem o que se faça. Não adianta nascer primogênito, não adianta nascer de Abraão, não adianta fazer o que quiser fazer, não é pelo fazer, é pela justiça, é pela soberania de Deus. Não é por um esforço pessoal, coloca aí de baixo ou perto de meritocracia, bota um esforço pessoal. Não é por esforço de obediência pessoal, é por uma eleição espiritual. Não há explicação, não há como alguém perguntar, mas por que que esse é eleito e por que que esse não é eleito? Isso não tem como explicar, irmãos. É preciso só observar e obedecer. E quem é eleito dá graças e se compadece de quem não está eleito. E trabalha. Porque depois ele começa a avançar um pouquinho e ele começa a dizer, e agora ele cita o Egito, ele cita o Faraó, ele diz, olha como foi com o Faraó. Faraó foi endurecido. Para que o Faraó foi endurecido? Para duas coisas. Para que o poder de Deus fosse conhecido, para que ele expusesse o poder dele. Por isso que aquele homem endurecia o coração. E aqui é bom a gente entender que quando Deus fala ali no verso 18, que ele endurece quem ele quer, ele tem misericórdia com quem ele quer, não é alguém que era bonzinho e ele endureceu o coração. Todos nós somos homens e mulheres de corações endurecidos. E que pela fé, pela graça de Deus, pela eleição de Deus, nós recebemos misericórdia e vamos sendo transformados. Nosso coração de pedra agora ganha um coração de carne e nós ganhamos a condição agora de aprender, de ser mesmo agora ensinados de que nós temos uma nova mente, a mente de Cristo e uma nova natureza. A imagem segundo a semelhança de Deus. Então ele começa a falar, então o Faraó, ele endureceu, ele teve oportunidade, ele viu, e ele endureceu, ele ficou com o coração dele duro, ele não quis entender, ele não quis crer, e aí a partir disso o meu poder foi sendo manifestado, a partir da dureza de coração dele. São as manifestações de Deus, né, no Egito, para que o povo dele fosse retirado. Cada vez que o coração daquele homem era endurecido, mais o poder de Deus aparecia. E a segunda coisa, além do poder de Deus, é que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Qual o nome que é ser conhecido em toda a terra? Cristo. Cristo, essa é a rocha. Ele vai avançando, Paulo vai avançando e vai dizendo, e essa soberania na salvação vai ficando cada vez mais clara. E nós precisamos nos render
Nós precisamos ter gratidão, irmãos. A gente por não compreender muito bem o que aconteceu conosco, essa eleição, a gente está desenvolvendo uma ingratidão pela dureza do nosso coração. A gente está se rebelando contra aquilo que Deus já fez pela nossa vida. E a partir do momento que nós ganharmos esse constrangimento mesmo de humildade para receber esse arrependimento, isso vai se expressar agora numa conduta também de misericórdia com todas as pessoas. Por isso que a mesma dor que Paulo tinha em relação aos irmãos dele é a dor que a igreja tem que ter, é a dor que esses eleitos têm que ter por esses que ainda estão endurecidos. Ainda que a gente não tenha muita coisa o que fazer, porque é Deus, é a soberana vontade dele, mas o que nós podemos fazer, e que isso agrada a Deus, é contristar o nosso coração, é amar, é perdoar, é se compadecer, é compreender que eles estão no lugar onde a gente já teve, e por eleição nós saímos dele. Que é um perigo muito grande de nós retornarmos para ele. Então, isso, ele começa a trazer, e aí ele traz uma pergunta, no verso 19, né? Porque depois que ele diz ali que Deus tem misericórdia de quem ele quer, endurece quem ele quer, no verso 19 ele diz assim, então, ele foge uma pergunta como ele faz em vários momentos desse livro, né? Ele faz uma prospecção de um questionamento de alguém que está lendo aquela carta e que poderia ser gerado aquele questionamento e ele já responde. Então, ele diz assim, então por que Deus se queixa ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Então, ele pergunta, se Deus está, então, no comando de tudo, é ele que faz, é ele que deixa de fazer, por que ele ainda está se queixando? Por que ele ainda está reclamando? Por que ele ainda se ira com esses que não querem, com esses que resistem, se é ele mesmo que está endurecendo? E aí, eu acho que aqui é o ponto que termina o argumento. Sabe que um detalhe que eu acho que é bacana a gente saber também. Tu sabe que essa carta de Romano, e muito nesse capítulo 9, é muito usado por muitas universidades ao longo do mundo todo, universidades de direito, porque não pela fé, não pela confissão de fé, mas para que esses futuros advogados, juízes, promotores, procuradores de justiça, eles ganhem poder argumentativo. Então, é uma maneira de ganhar argumentação, né? Então, as próprias universidades usam, é tremendo isso, né? Que aqui o Espírito de Deus está trazendo essa argumentação. Aí, aqueles assim, não, vocês não têm que estar perguntando quem é vocês, que são homens. Pode aquele que foi formado estar perguntando alguma coisa para quem formou? Pode aquele que foi criado ter algum questionamento que possa botar em xeque aquele que criou? Pode o barro requerer alguma coisa das mãos do oleiro? Pode o barro que está sendo formado ali nas mãos do oleiro parar, se rebelar e dizer, não quero que seja feito assim, eu quero que seja feito de outro jeito, eu quero que seja feito de outra forma? E isso é muito o que a gente faz, pela dureza do nosso coração. Começamos a reclamar, começamos a questionar, começamos a perguntar. E aqui se extingue toda a argumentação. É o que aconteceu com o Jó também. Chegou uma hora que Jó estava ali querendo entender, querendo saber, discutindo com os amigos dele, que Deus fala para ele, aonde tu estavas quando eu fiz a terra?
Quem é tu para estar requerendo alguma coisa? Quem é tu para estar reclamando de alguma coisa? A tua posição é confiar naquele que te formou, naquele que te criou, naquele que está te moldando, naquele que está te manipulando. E eu vejo que aí o apóstolo Paulo ele quer trazer essa teologia, né? Que aqueles que são eleitos, irmãos, eles são manipuláveis pelo Espírito. Eles entendem, num determinado momento, que as coisas vão acontecendo com eles, não é a partir da força deles, não é a partir da sabedoria deles, não é a partir dos recursos deles, não é a partir de nada que venha Deus, mas é a partir do Senhor. Não é de quem quer, de quem corre, de quem tem capacidade, de quem tem talento, de quem tem potencial, de quem tem muitas amizades, de quem tem reconhecimento de todo mundo. Não é, é do Senhor. É dele a vontade. Então, ali, ele termina com essa conversa. Ele fala, não tem os vasos que são de desonra, mas eles são importantes também. E é ele que sabe qual é o vaso de honra, que são, sabe o que é os vasos de honra, irmãos? É tu, é eu, que são esses que têm dentro deles guardada a riqueza da sabedoria, dos mistérios, o evangelho, a sã doutrina. Para de reclamar, para de te queixar, para de te deprimir, porque tu é um vaso de honra. É mentira isso que a gente acha que está faltando isso e aquilo, que a gente está insatisfeito por isso, por aquilo. É mentira, tu é um vaso de honra. Tem muito vaso que é vaso de desonra mesmo. Mas isso é o Senhor, é quem sabe. O que importa é que tu é um vaso de honra. É um vaso que carrega a glória de Deus agora. Esse era um dos desesperos de Paulo, era esse, mas era de vocês a glória de Deus. Lembra o que ele fala ali? No capítulo 4, são israelitas, pertence-lhe a adoção de filhos, a glória. Aqueles homens ali, eles viram a glória de Deus. Quantas vezes eles viram a glória de Deus? Na saída lá do Egito, no deserto, na entrada em Canaã, no templo, eles viram repetidas vezes a glória de Deus. E agora nós carregamos essa glória de Deus nesses vasos de honra. Vasos frágeis de barro, mas vasos de honra. Por eleição, irmãos. Aleluia. E aí ele começa a citar aquilo que foi a primeira coisa que ele começa a citar é Oséias. Vocês lembram da passagem de Oséias? Oséias casa com uma prostituta, tem filhos com ela, Gomer, e aquilo ali muda, e aquela mulher se torna uma mulher de honra, aqueles filhos que eram filhos da desonra se tornam filhos de honra, aqueles filhos que não eram povo se tornam povo. Então ele começa a dizer que Isaías também estava falando que aqueles que não eram se tornariam. E aí ele fala do remanescente, que é onde eu quero parar aqui contigo, onde que escreveu aí remanescente de Israel. Há um remanescente, alguém guardado. Quem está guardado, o remanescente é a igreja, irmãos. O remanescente é a igreja. Elias entrou numa crise num determinado momento, e sozinho ali, ele discutindo com Deus, ele disse, sou só eu aqui, sou só eu em Israel, todo mundo serve a Baal, todo mundo serve o poste ídolo, esse Acabe, essa Jezabel está tomando conta de tudo, sou só eu, estou sozinho. E Deus disse, para lá, Elias, tu não sabe o que tu está falando. Eu guardei para mim 7.000 vasos de honra, que ninguém toca neles, que estão sendo alimentados, guardados, preparados, é o remanescente. A igreja é o remanescente, tu é um remanescente, tu é alguém guardado, separado, cuidado.
pelo Senhor, alimentado pelo Senhor. Te comporta como remanescente, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Grato, com gratidão. Esse é o remanescente a partir de Cristo. Cristo é o remanescente, ele é o remanescente. E aqueles que creem agora, eles também se tornam remanescentes, são filhos da fé de Abraão. É o Israel dentro de Israel, é o Israel espiritual, porque o que é carnal de nada se aproveita. Mas é o Israel espiritual, não é o Israel da etnia, não é o Israel da meritocracia, mas é o Israel da eleição espiritual, da fé de Abraão. Aqueles que creem contra esperança, daqueles que foram justificados por essa fé e não por obras. E aí ele vai se encaminhando para o final. E ali no final eu quero que a gente pense ali quando ele fala daquela pedra, daquela rocha, daqueles homens ali que não... Porque quem é a pedra, quem é a rocha é Cristo. Essa rocha de escândalo é Cristo, a cruz é o escândalo. A cruz é o escândalo para os judeus. E é loucura para os gentios. Porque os judeus queriam um sinal. E os gentios queriam explicação. Queriam sabedoria. Queriam entender. E se tornou loucura, se tornou pedra de tropeço. Porque o próprio Senhor falou, eu vou colocar uma pedra de tropeço em Sião. E ali, Paulo vai finalizando. Que esses que andam pela capacidade, pelas obras, pela carne, pelo mérito, pelo esforço pessoal, porque acham que tem uma etnia, porque acham que é filho de alguém, porque acham que estão em determinada igreja, ou porque acham que são, não sei qual é a aparência que pode dar uma sensação enganosa de fé. Isso é pedra de tropeço. As pessoas tropeçam, as pessoas param nesse lugar. Mas a Bíblia diz aqui que todo aquele que nele crê não será confundido. E aqui eu quero finalizar, eu quero ir para aquele livro de Mateus ali, naquele texto que a gente volta e meia usa ele, né? Para trabalhar sobre essa pedra posta em Sião. Pedra de escândalo para os judeus. Pedra de salvação pela soberana vontade de Deus para os salvos. Aí eu quero ali em Mateus 16, quando Pedro tem aquele encontro com Jesus, naquela confissão. Mateus 16, a partir do versículo 13. As pessoas estão perguntando quem ele é. Aí Jesus pergunta para os discípulos quem é que estão dizendo que eu sou. E aí eles dizem, uns estão dizendo que tu é o João Batista, outros estão dizendo que tu é o Elias, outros estão dizendo que tu é o Jeremias. Estão falando um monte de coisa a teu respeito, que se aproximam, mas, na verdade, eles não têm fé para poder cravar aquilo que tu é. E aí eles dizem, vocês, o que dizem que eu sou? E aí Simão, o Barjonas, o Pedro diz, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no versículo 17, quando Jesus responde para ele, diz, tu é bem-aventurado mesmo, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa pedra, Cristo, é essa pedra de revelação. Essa pedra que vai te amadurecer emocionalmente. Essa pedra que vai te dar responsabilidade. Essa pedra que vai te dar comprometimento. Aqui, esse capítulo 9 é um capítulo que está muito apropriado com o que nós estamos estudando
nessas últimas 2 semanas. Compromisso, comprometimento. Aqui Deus está falando dessa eleição, compromisso que eu fiz contigo. Eu me comprometi contigo. Tu não tinhas merecimento, mas eu me comprometi e eu vou cumprir com aquilo que eu me comprometi. Só que tu também tem a tua parte que tu precisa te comprometer. Para que tu te mantenha na promessa. Para que tu te mantenha como um eleito, te comporte como um eleito. Porque depois, em seguida, o mesmo Pedro, irmãos, o mesmo Pedro, que ali ele era a pedra da revelação, a pedra fundamental da igreja. Mais adiante, quando Jesus começa a dizer para ele o que vai acontecer com ele, o escândalo que vai acontecer com ele, que a pedra de Sião, o Gólgota, no Monte Sião, aquela pedra de incompreensão, de lógica, a cruz, ele vai dizendo que vai ter que sofrer nas mãos dos sacerdotes, escribas, os principais judeus, esses que Paulo ficava desesperado, que eles não entenderam. Jesus está dizendo que ele, o Cristo, vai ter que passar por essas coisas, porque esse é o fim lógico. Esse é o Jacó no lugar de Esaú. É o Isaac no tempo de Deus. Agora vai acontecer isso, e aí Pedro é tomado naquele momento ali por uma carnalidade. E aí aquela justiça humana meritocrata diz para ele, tu não merece isso. Tu não merece isso, tu não fez nada para merecer isso, não deixe isso acontecer. Tem compaixão de ti, diz aqui na minha versão. Tem compaixão de ti. Aleluia. E aqui Jesus percebeu que essa voz era uma voz do inferno. Porque ele não tinha que ter compaixão deles, ele não tinha que ter compaixão dele, ele tinha que entregar a vida dele por compaixão dos outros. E aí, naquele momento, Jesus fala para ele no versículo 23, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço, para quem Paulo está dizendo, para quem acha que é pelas obras da lei que vai obter a salvação. Acha que é pelo seu esforço que vai obter alguma coisa. E esse capítulo 9, que deixa cravado, não vai ser por força humana. Vai ser pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pelo perdão de Deus, por todas as virtudes que estão no coração de Deus. Então, resta para nós, como eleitos, temos gratidão no coração. Fomos feitos, éramos vasos de desonra e fomos transformados em vasos de honra. Fomos quebrados na mão do oleiro e fomos refeitos. Deus arrancou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, como diz em Ezequiel 36. E isso tem que ser motivo de constrangimento, de regozijo. De ânimo, de vigor, para a gente sair de lugares que nós não podemos permanecer. Porque tu é um vaso de honra, porque tu é um eleito. Então, Paulo fecha esse capítulo aqui em glória, assim como ele traz todo um peso ali, né, de tristeza, mas ele termina dizendo que aqueles que creem nessa pedra não serão confundidos. Tu não vai ser confundido, eu não vou ser confundido. Se nós crermos. Por isso que é importante nós estudarmos essa palavra, nós conhecermos essa palavra, nós discutirmos essa palavra, nós nos animarmos por essa palavra, nós nos nutrirmos por essa palavra. Porque essa palavra aqui
esse capítulo aqui, ele acaba, acho que é até interessante escrever isso, que esse capítulo acaba com um antropocentrismo, aquela coisa antropocêntrica, onde a centralidade é o homem, onde o universo está centralizado no homem. E a nossa vida é cristocêntrica, não é antropocêntrica. O antropocentrismo é a centralização no homem. O início no homem, a condução do homem e o final do homem, por aquilo que ele faz. O que é cristocêntrico é a centralidade em Deus. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Todas as coisas subsistem nele. É isso que nós queremos, irmãos, nessa eleição. Em nome de Jesus, pela vontade dEle.